E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje nós vamos entender sobre como Beyoncé foi usada para transformar Rihanna em uma estrela. Pois é, quando a gente fala nos anos 2000, a nossa referência de artistas pretas é, sem sombra de dúvida, Beyoncé e Rihanna. E provavelmente a única similaridade entre as duas que nós enxergamos hoje em dia é simplesmente o fato de serem duas mulheres pretas. Porém, nesse vídeo aqui, a gente vai perceber algumas vezes que a gravadora da Rihanna usou a Beyoncé de trampolim para transformar ela numa estrela. E vocês vão ficar passados com a cara de pau. Antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop, falo de outros assuntos relacionados e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, tem também a loja de camisetas aqui do canal com várias estampas inspiradas pelas lendas que eu trago aqui nos vídeos, tá? Então se você é fã da Rihanna ou da Beyoncé, dá uma passada lá na loja do canal que eu tenho certeza que você vai amar. São várias estampas lindas inspiradas pelas duas. O link fica fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição desse vídeo. Com um clique você chega lá e vê tudo. Antes da gente chegar de fato ali na situação, nós temos que lembrar um pouco da carreira da Rihanna a partir de onde ela começa e como ela se transforma na Rihanna, né? Rihanna cresceu em Barbados em um bangalô de 3 quartos. Sua infância foi terrivelmente afetada pelos problemas domésticos, além do alcoolismo e abuso de drogas do pai. O canto era, sem sombra de dúvida, o escapismo da lenda. Ela cantava músicas como Emotion, da Destiny's Child, Hero, da Mariah e afins. Suas referências sempre explícitas toda sua carreira. Quando Evan Rogers descobre a Rihanna, leva ela para os Estados Unidos e eles gravam demos, rapidamente a Rihanna é enviada para gravadoras para audições. E assim, ela cai na mão tanto do Jay-Z quanto também na mão do L.A. Reid. Ambos super artistas e super, assim, empresários da época. Ambos ficaram convencidos com o potencial dela como artista após ouvirem a demo produzida pelo Evan Rogers. Vale lembrar que Pon de Replay era a música que mais chamava atenção na demo e foi usada como primeiro single do álbum Music of the Sun, um disco totalmente influenciado pelas raízes de Rihanna e que rapidamente a fizeram conhecida. Vale lembrar que na época que ela foi lançada como artista, o tempo inteiro ela fazia questão de dizer que ela era uma pessoa influenciada diretamente por Beyoncé. Beyoncé, definitely. I just thought she was, well, the first thing I saw, was her beauty and how beautiful she was. And then I listened to her music and I loved her music. She's incredibly talented. I think she's what every female artist should strive to be or strive to be like, because she, despite all her success, she still remains humble. Isso inclusive foi dito por ela durante uma entrevista no Jingle Ball em 2005. Nesse momento, Beyoncé já era alguém. Ela tinha uma carreira inteira marcada pelas Destiny's Child e agora ela estava sendo vendida solo igual água num dia quente com o seu álbum de estreia Dangerously in Love. Vale lembrar que toda essa admiração da Rihanna, tanto pelas Destiny's quanto pela Beyoncé, levou ela também a cantar ali naquele tributo para as Destiny's. Só que aonde a nossa história vira para um caminho um pouco mais sombrio é a partir do momento que a mídia mete a mão no rolê. A mídia caía matando em cima da Rihanna, comparando ela com a Beyoncé o tempo inteiro. Cada passo da Rihanna era visto como um copycat de Beyoncé ou uma concorrência à altura dependendo do tabloide que você lesse. Isso daí ficou bem fora de controle quando a Rihanna lançou o seu álbum A Girl Like Me, que teve, por exemplo, o seu primeiro #1, que foi SOS. Porém, ela também foi amplamente comparada a Beyoncé quando lançou a sua música Unfaithful, que também é single do A Girl Like Me. Tudo isso acontecia por conta da forma que a Rihanna entregava seus vocais, ou usava fórmulas parecidas com as baladas de Beyoncé. Quando a Rihanna lança o Good Girl Gone Bad, a gente de certa forma esperava que isso daí fosse parar,
principalmente levando em consideração que o Good Girl Gone Bad não tem nada a ver com os outros trabalhos que a Rihanna havia feito, que tinham as suas influências de raízes muito explícitas, por mais que algumas músicas também ali bem formulaicas. Só que no Good Girl Gone Bad a gente teve uma Rihanna totalmente madura, estreando um visual que fez ali uma marca registrada dela, então não tinha com o que comparar mais ela a Beyoncé naquele ponto. Porém, quando ela lançou Take a Bow na versão Reloaded do Good Girl Gone Bad, rapidamente essas comparações voltam por conta da fórmula da música, que era exatamente igual a que a Beyoncé usou na sua música Irreplaceable, que inclusive tinha ali pessoas que trabalharam com Rihanna no Good Girl Gone Bad envolvidas. O caso é que Beyoncé foi uma referência para todas as mulheres pretas dessa época, e esse efeito fez com que ela criasse um formato para artistas assim seguirem e criar uma carreira. Rihanna não era apenas a primeira e nem a última a fazer isso. Depois, ainda aqui no canal, a gente vai conhecer alguns outros exemplos num vídeo chamado Os Clones de Beyoncé. Porém, um detalhe incomum nos 3 primeiros álbuns da Rihanna foi o que de fato me levou a fazer esse vídeo aqui para vocês. Vale lembrar que no passado, os lançamentos físicos, eles aconteciam no mesmo momento que o álbum era lançado oficialmente em todas as plataformas, como a gente diz hoje em dia, né? E o álbum físico vendia muito mais do que o digital no passado. E nessa época era muito comum nas embalagens nós recebermos o que nós chamamos de stickers, que são os adesivos colados ali com algumas coisas sobre o álbum, tipo curiosidades ou faixas pra gente dar mais atenção e afins. Cada um vinha com uma proposta diferente. Só que os da Rihanna vinham com uma matéria escrito Move Over Beyoncé, que significa tipo assim, sai pra lá Beyoncé, porque tipo, aparecia uma nova artista. E todos os 3 álbuns da Rihanna, tanto Music of the Sun, quanto Good Girl Gone Bad, quanto A Girl Like Me, vieram com esse sticker com o nome de Beyoncé citado ali no título como uma das concorrentes dela. Ou seja, a gravadora usou uma matéria feita pelo The Guardian, que chamava Move Over Beyoncé, para promover o trabalho de Rihanna por mais de 3 discos. Esse artigo comentava o lançamento dela como artista e colocava ela como uma competidora de Beyoncé. A gravadora viu valor nisso, obviamente aproveitaram para pegar esse pequeno detalhe que mudou tudo nos lançamentos da lenda. Só que vale lembrar, naquele ponto Rihanna não era mais uma versão barata de Beyoncé como no começo da sua carreira. Ela era uma artista de verdade, uma superstar em ascensão, e tudo isso por conta do seu valor no disco Good Girl Gone Bad. Porém, gente, uma curiosidade que é bom a gente enfatizar sobre esse uso da Beyoncé como trampolim é, sem sombra de dúvida, quando a gente analisa a situação no começo da carreira da Rihanna, quando eles estavam promovendo o disco Music of the Sun e principalmente o single Pon de Replay, onde um publicista da Rihanna na época, sem o conhecimento tanto dela quanto do Jay-Z, criou rumores de um affair entre os dois. Inclusive, no affair que ele criou ali, né, nesses rumores que ele criou, ele afirmava que o Jay-Z estava traindo a Beyoncé com a Rihanna. Porém, isso daí acabou recebendo um exposed mais de 10 anos depois da publicação original, e ele explicou o porquê dele ter feito isso. E na explicação que ele deu, ele falou que era fácil usar isso porque na época as comparações estavam começando a esquentar e ele de certa forma se sentia como jogando espaguete numa parede. Ele só esperava que um deles colasse e acabou que colou. Na década de 2010, oficialmente essa situação acabou. Elas viraram símbolos intocáveis na cultura pop e seus legados influenciaram todas em volta, às vezes até uma a outra, porém sem comparações dessa vez. É normal para gravadoras usar essa estratégia até hoje de marcar um nome como oponente e usar isso a favor de atrair publicidade para outro artista. O que não foi, né, gente, Madonna versus Lady Gaga em 2010, mais um exemplo do que nós recebemos aí entre Rihanna e Beyoncé. Porém, gente, uma coisa é fato. O que faz você um vencedor nessa, vamos dizer assim, guerra, é sem sombra de dúvida a forma que você
progride após as comparações. O mais importante é você criar o seu espaço e deixar a sua marca. Você não precisa ficar escravo daquilo para sempre. A partir do momento que você consegue fazer esses dois detalhes que eu acabei de citar, rapidamente as comparações acabam e você se torna simplesmente você para o mundo, tá? Comenta aqui a sua opinião sobre esse tema que eu quero saber o que você tem para poder me contar, ok? Ó, um beijo, a gente se vê no próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!